Você acha que eu vou exagerar se eu disser que o Palmeiras pegou o adversário ideal para fugir dessa crise? Ou pelo menos na teoria, assim, parece ser dos brasileiros o que pegou o adversário menos qualificado. Teoricamente sim, mas eu acho que no campo não. No campo o Palmeiras vai ter que voltar aquele Palmeiras que nós nos acostumamos a ver ao longo dos anos, sabe? 60 mil pessoas no estádio, vai estar cheio, um ambiente muito hostil para um time que vem de uma eliminação bem dolorida dentro de casa, com o torcedor protestando. O Palmeiras vai ter que se comportar bem, tanto tecnicamente, fisicamente, como mentalmente, para tentar trazer um resultado positivo para o Brasil. Tem time para isso? Tem time para isso. Mas são muitas coisas hoje que podem influenciar para o lado negativo, como eu falei. Parte física, parte técnica e, sobretudo, a parte mental do Palmeiras por ter sido eliminado pelo maior rival. Não vai ser fácil. O Palmeiras tem que entrar dentro de campo muito concentrado, com aquele comportamento que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Dessa maneira, eu acho que o Palmeiras consegue uma vitória. Mas se entrar e cochilar um pouquinho, esse time é o tal bicampeão, vai estar cheio o estádio, com certeza não vai ser jogo fácil, não. E domingo, cara, tem Botafogo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras, domingo. E aí passa a ser ainda mais importante para o Palmeiras conseguir construir uma vantagem no jogo de ida hoje. Porque se consegue, um 2-0, que é possível o Palmeiras conseguir fora de casa. Exatamente. Já joga, de repente, uma pressão menor para o jogo da volta e aí o Palmeiras consegue, de repente, botar alguns jogadores, mais titulares no jogo contra o Botafogo. Então, acho que é jogo, primeiro pela questão da eliminação na Copa do Brasil, então é vir com força máxima, concentração altíssima, entendo, obviamente, jogo de Libertadores mata-mata, independentemente da equipe ser inferior, é complexo você esperar jogo fácil. Jogo fácil eu acho que não vai ser. Mas o Palmeiras é superior tecnicamente. Agora, tem muitos jogadores que não estão entregando a altura. E aparentemente, Roger, esse aqui é o time titular do Palmeiras hoje, cara. Mas tudo bem, o Heleno, temporada, muita gente joga. Hoje, acho que dá para cravar que esse é o time titular do Palmeiras, né? O Everton, Giai, Gomes, Murilo, se puder jogar, Piquerez, Evangelista e Aníbal, Facundo, Sousa, Maurício e Vitor Roque. Não tem muito para fugir daí, não. Tem algumas possibilidades, o Veiga que entra sempre, mas perdeu a posição para o Maurício. Não sei se o Felipe Anderson joga hoje, está em condição ou ainda não, né? Banco. Mas está no banco de reservas, Sim. Também ainda não conseguiu se firmar. Então você tem outras alternativas, mas quem está jogando são esses aí. Cara, eu acho que o Palmeiras já tirou um pouquinho desse peso na vitória diante do Ceará no Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória difícil, tem um gol anulado do Ceará por milímetros ali, que poderia até jogar um pouco mais de pressão e de responsabilidade nesse jogo de hoje. Então, eu acho que já diluiu um pouquinho esse tipo de pressão, já tem uma distância dessa desclassificação para o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar mais, tem que ser mais leve, tá com um ambiente muito carregado ali, de muita pressão externa. Os atletas que quando vestem a camisa de um time tão grande assim, eles têm que saber digerir esse tipo de pressão. Eles têm que saber administrar esse tipo de pressão, né? Porque a vida inteira é assim. O Palmeiras sempre foi muito pressionado pelos seus torcedores. Jogar em time grande, você tem que saber lidar com isso. Não pode ficar com esse chorame engano. Mas pressionaram. Mas jogaram pipoca. Mas vieram aqui e xingaram fulano. Botaram faixa. Meu irmão, para jogar em time desse tamanho, estou falando de Palmeiras e dos grandes clubes do futebol brasileiro, se você não souber deixar essa pressão do lado de fora e quando entrar para jogar leve, jogar tranquilo, tentando sempre buscar o seu ápice técnico e físico dentro de uma partida, não é jogador para esse tipo de time, não é jogador para esse tipo de clube. Porque é diariamente pressão jogar no Palmeiras, é diária. De vez em quando extrapola, né? Quando você sai desclassificado, quando o time não está numa fase tão boa, essa pressão extrapola. Isso aí, para mim, isso é uma questão até mais criminal, né? Se a gente for buscar o que os caras fizeram ali na porta do CT e tal, são bandidos. Mas o atleta tem que estar sempre muito ciente daquilo que tem que fazer, cara. Buscar os jogadores retomarem seu nível técnico para poder entregar aquilo que o Abel pede, cara. Porque um treinador que trabalha, que cobra, que tem suas alternativas, que o Palmeiras joga de um jeito ou de outro, ele sempre está buscando o equilíbrio e sempre entregou isso dos 5 anos que ele está. Dificilmente a gente vê o Palmeiras
numa linha inferior, né, muito tempo. Sempre o Palmeiras dá uma embicada para baixo, pode dar, né, como natural qualquer time, mas ele retoma muito rápido o equilíbrio de atuação, né, a performance do time. Vamos ver se esse time lamentando muito tempo ou deixando essa eliminação para o Corinthians ficar maltratando muito tempo, não. Eles são muito fortes. A gente consegue ver o Campinho de novo rapidinho? Claro, eu queria sugerir o Veiga que não viajou com dores nas costas. Se pudesse, de repente, a gente passar Veiga tá fora. Debate. Só o Veiga, mas não seria titular. Porque assim, o jogo contra o Ceará, algo que funcionou muito bem, que é inclusive quando o Palmeiras vira o jogo no segundo tempo, foi uma formação com Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos. Para mim, faz sentido, hoje enfrentando embora seja um jogo fora de casa, você enfrentando um adversário inferior tecnicamente, se de repente você, em tese, o Palmeiras vai ter posse de bola, vai ter volume de jogo, o Maurício foi um jogador que quando apareceu muito bem, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, sendo esse meia pela direita que sai da direita para vir para dentro. Então faz sentido na minha cabeça hoje você ter, por exemplo, o Maurício como esse meia pela direita e você ter uma dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. É uma mudança de esquema que a gente poucas vezes viu no Palmeiras do Abel. Mas assim, até pelo que hoje o Palmeiras não tem um meia que você olhe e fala assim, pô, esse cara tá me resolvendo. Esse cara tá fazendo o meu time jogar, esse cara tá construindo. O Maurício não tá sendo essa peça, é o melhor do momento, mas também não tá sendo esse jogador fundamental. Felipe Anderson não conseguiu ser, o Veiga também não tá conseguindo ser. Então, pela ausência de ter esse meia que esteja fazendo o time jogar com mais fluidez, e pelo que foi o jogo, o segundo tempo contra o Ceará, quando ele teve Flaco Lopes e o Roque jogando juntos, eu acho que faria sentido. E eu acho que tem que pontuar, cara. O Palmeiras perdeu os 2 melhores jogadores. Sim. Não é tão fácil você retomar um nível de atuação sem seus 2 craques principais, né? O Estevão e quem seria o cara para jogar no lugar de um deles se machucou, que é o Paulinho. E o Paulinho tá fora. Então é difícil mesmo você reencontrar um grande futebol perdendo os 2 principais jogadores de uma hora para outra, tá? Porque os caras acabaram de sair. Sempre que a gente fala do Palmeiras, eu falo mental. O mental do Palmeiras é muito forte e demonstrou isso. Depois da eliminação, ao vencer o Ceará em casa. Porque o Palmeiras jogando em casa no ambiente hostil, manifestação do torcedor, protesto do torcedor, e o Palmeiras conseguiu vencer esse jogo. Agora, nós temos que entender de fato que são seres humanos. E por mais que eles tenham um mental forte, alguma vez pode estar abalado. Por isso, assim, o importante para o Palmeiras é entrar dentro de campo hoje e você recupera a sua confiança não perdendo o jogo. É de suma importância o Palmeiras hoje não perder o jogo fora de casa. Por mais que seja um empate, depois você vai levar para casa. E, de repente, você fazer um bom primeiro tempo, sem tomar gol, te adquirir confiança no primeiro tempo, para o segundo tempo você, de repente, poder fazer coisas que você já não faz devido à falta de confiança. Cara, isso é algo que influencia muito para o ser humano, para o atleta de futebol, ter a confiança alta, sabe? O jogador, quando joga com confiança, ele é capaz de fazer coisa e falar, cara, quem é esse cara? É o Neymar? Rapaz, olha a jogada que ele faz. E o mesmo cara jogando sem confiança, ele não é capaz de pegar e dar um passo para frente com medo de errar. E não tem jeito, o medo paralisa o atleta. Então esse Palmeiras é um Palmeiras de mental forte e deve demonstrar mais uma vez o mental forte. Porque, querendo ou não, assim, pode ter passado 10 dias, 15 dias. A última eliminação do Palmeiras foi para o Corinthians, jogando dentro de casa. A última final de campeonato do Palmeiras, ele perdeu para o Corinthians também. Então, nunca tinha acontecido isso, sabe? 2 anos, perder para o maior rival. E isso, sim, todo dia, e com as redes sociais hoje, e o atleta vê isso, todo dia, quando ele quer esquecer, alguém vai lá e lembra ele. Vocês perderam. Então, não tem como esquecer disso. Agora, de fato, tem que demonstrar hoje um mental forte. E eu sei que eles têm um mental forte e têm totais condições de trazer o resultado positivo lá de Lima.